Oi, Ares, eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa, eu te agradeço pela sua presença e neste vídeo nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Ares no seu mapa, algum planeta na casa 1, ou se você lida com esse signo que pode ter uma mensagem para você também. Eu te desejo uma boa leitura, você pode ficar à vontade também para contribuir com este canal e por favor tenha discernimento e sabedoria para escutar a mensagem, pois ela é direcionada para um coletivo de pessoas. É isso, vamos lá, vamos ver o que nós temos para vocês. Mensagem para o signo de Áries. 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 Os anjos estão te assistindo. Arcanjo Rafael. E Arcanjo Miguel. E no fundo nós ficamos com transição de carreira. Arcanjo Rafael veio na mesma posição para o signo de Sagitário. Se você tem esse signo, te convido a assistir. Bom, a primeira mensagem que nós temos é que você está protegido para realizar uma viagem. Se você precisa realizar uma viagem nos próximos dias, você tem proteção espiritual para isso. Os seus anjos estão te assistindo, principalmente Arcanjo Rafael. Principalmente. O seu anjo da guarda, Arcanjo Rafael e Miguel também, obviamente, porque nós temos Rafael e Miguel aqui na mesa, né? Essa é uma mensagem. E para alguns você vai realizar uma viagem para lidar com questões burocráticas de papéis. Isso está atrelado para alguns a uma questão de carreira mesmo. Principalmente se você tem Sagitário no seu mapa, tinha uma mensagem parecida, assim, falando sobre pessoas que vão viajar para lidar com questões de papéis relacionados a serviço, ou não necessariamente serviço, pode ser questões burocráticas de papéis mesmo. Isso requer uma viagem, um deslocamento. Bom, a mensagem primordial que eu tô sentindo é essa. Vamos ver o que mais aqui. Porque essa carta do Arcanjo Miguel, dentre outras coisas também, ela fala sobre um processo de observação, de análise. Aqui alguns estão buscando um suporte de alguém, especificamente, para analisar uma outra pessoa. Ou uma situação que você está envolvido. Que é uma questão de observação, de análise, enfim. Áries. O ressentimento. A generosidade. Essa carta caiu exatamente nessa mesma posição para Sagitário. Exame. A desorientação. A incerteza. Vamos lá. Aqui eu tô sentindo uma relação com alguém que você tem. Tô sentindo uma parceria, alguma pessoa específica. E eu vejo que tem um ressentimento, alguma coisa específica que aconteceu entre vocês, só que de alguma forma essa pessoa ela ainda te observa. Aqui tem uma questão de você... Isso pode estar invertido também. De uma observação de alguém. Aqui tem alguém, vou colocar aqui alguém em relação a você. Tem alguém que busca saber sobre você. E essa pessoa, ela é um pouco confusa com relação à sua pessoa. Essa pessoa, ela é incerta do que pensar a seu respeito.
Ela não sabe o que pensar sobre você. E para alguns, essa pessoa, ela busca por outras pessoas também para saber de você. Então, por exemplo, tem uma pessoa na sua vida, dá um exemplo. Só que você fica meio confuso com relação a quem que é essa pessoa de verdade. E aí você não sabe decifrar essa pessoa, você não compreende quem essa pessoa de fato é. E nisso você busca por outras pessoas para dar a informação dessa pessoa para você. Essa é a mensagem. Ou pode estar invertido. Pode estar invertido também. E tem alguma relação específica. E aqui tem uma outra mensagem também. Se nessa perspectiva você já teve um ressentimento entre vocês, por exemplo, você tinha uma parceria e aí vocês brigaram especificamente, então agora vocês não se conversam mais. Nessa perspectiva eu vejo que essa pessoa, ela busca saber de você por outras. Tem uma coisa aqui de amigos em comum, ou se não é amigos em comum, pode ser uma... Mas aqui eu sinto que é pessoas em comum, não sei. Mas aqui, enfim. E agora, numa outra perspectiva, essa generosidade com o exame, aqui basicamente a vida ela vai ser generosa com você, Áries. E você vai ter alguma coisa muito favorável, tem algo muito favorável nos seus caminhos. Muito favorável. Para alguns está atrelado de fato a uma questão de carreira. A Lua. Eu tô vendo aqui alguém buscando saber sobre você. Só que aqui é basicamente aquela coisa assim, tem alguém criando até um CNPJ pra saber se seu nome tá no Serasa. É basicamente isso. Tem uma observação, tem coisas sendo descobertas e buscas de informação ao seu respeito nas suas costas. Por isso que eu falo, tem alguém que observa você. E mais uma vez, você pode inverter essa situação. E essa pessoa, ela é confusa ao seu respeito. E ela, de alguma forma, busca saber de você de uma forma, assim, de todas as formas possíveis. Porque o Arcanjo Miguel, nessa perspectiva, ele fala sobre uma busca minuciosa. Minuciosa. Fala sobre até você saber questões, assim, muitíssimo pessoais. Essa pessoa, ela busca saber minuciosamente ao seu respeito. Só que aqui é uma coisa delicada, né? Porque, assim, eu não sei se essa pessoa, ela conhece você. Porque, às vezes, é aquilo, a pessoa busca saber de você por todos os meios possíveis, mas ela não vai na própria referência, que é você. E aí, isso é delicado, né? Porque aí você conhece alguém pelo externo da pessoa, você não tá conhecendo a pessoa pela convivência que você tem dela. Pra alguns é isso. Sete de paus. 2 de paus. Tem alguma coisa de muito confuso. Eu tô sentindo aqui uma coisa atrelada a leão. Tem alguma relação que você tem ou que você já teve na sua vida que... eu não sei se você sente isso em relação a essa pessoa, mas eu vejo que são questões muito inconscientes. Eu não sei se você sente, por exemplo, que alguém é ressentido com você, ou se você de fato é ressentido com alguém, eu não sei o que é especificamente, mas eu vejo isso questões muito inconscientes, não necessariamente isso acontece de verdade. Tem um ressentimento que às vezes pode ser que esteja só na sua mente, tem uma confusão relacionada. Eu vejo aqui que é uma pessoa, é uma incerteza, aqui incerteza com o pensamento, a desorientação, a rivalidade. Isso aqui são questões inconscientes. Então, por exemplo, às vezes você pensa, nossa, aquela pessoa é a minha rival, aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa, ela compete comigo. Só que isso tá na sua mente, Áries. Isso aqui é uma coisa da sua mente. Às vezes você é assim em relação a alguém. Eu não vejo que isso de fato acontece. É importante você adequar essa mensagem, só que eu não vejo que essa pessoa específica, ela deseja o seu mal, ela compete com você, ou ela é ressentida com você. Isso é uma coisa sua. Mas é importante você levar isso pra sua consciência, né? Eu vejo questões muito inconscientes aqui. Isso pode ser atrelado a um grupo de pessoas.
como se tivesse uma desorientação com relação a isso. Mas essa lua com 7 de paus, isso aqui é até questão de ataque energético, tá? Aqui, ó, isso aqui é uma rainha de espadas. É isso que eu tô falando. Aqui eu sinto... Isso que eu tô falando. Vamos colocar que é alguém em relação a você, ou pode ser de fato você em relação a alguém. Tem uma desorientação no que pensar sobre essa pessoa. Só que essa confusão, e eu vejo que é uma confusão pro negativo. É uma visão distorcida pro negativo, com relação a uma pessoa sobre você. Isso é totalmente inconsciente. Às vezes esse ressentimento, você pensa isso. E não tem ninguém, eu não vejo que tem ninguém ressentido com você. Isso é uma coisa sua. Lá em Leão, a gente falava de questões de ressentimento, lá sim. Agora aqui é uma questão inconsciente. É uma questão oculta, que tá no imaginário. Principalmente questões de rivalidade, isso é do pensamento. Às vezes você pensa, aquela pessoa compete comigo, às vezes tem ninguém competindo com você. Às vezes a pessoa tá na dela. Ainda mais essa rainha de espada, Gêmeos, Libra e Aquário não quer competir com ninguém, gente. Nossa, o dia que Gêmeos, Libra e Aquário quiser competir com alguém, não vejo ninguém. Ou se a pessoa pode estar na sua energia. Só que eu não sinto. Eu sinto que eu sinto que aqui tem algum ariano que tá confuso com relação a essa pessoa. Eu não vejo essa pessoa você. Não vejo. Só que aqui tem questões de ataque energético, tá? Aqui tem. Aqui. São coisas ocultas. É um ressentimento velado. É uma coisa velada. Só que eu não sinto que isso é duas pessoas têm um ressentimento pela outra. Não vejo. 4 de copas. Às vezes essa rivalidade, esse ressentimento é seu, ou é da pessoa que você lida. Não vejo que é uma coisa mútua. Não vejo. Aqui. Eu falo, tem gente pesquisando a seu respeito, página de espadas com rainha de copas. Às vezes pode ser você. Tem alguém pesquisando sobre essa rainha de espadas. E tem uma desorientação do que pensar sobre essa pessoa. E eu vejo que aqui alguns, está atrelado a isso, busca informações no externo. Tem uma coisa de stalker aqui. Nossa. E aqui tem muitos bloqueios. Vamos lá para essa mensagem. Tem uma outra parte aqui. Você tem uma relação com alguém, ou você teve, eu não sei, teve algum ressentimento. De fato, pode ter tido um ressentimento. No passado, pode ter tido. Só que atualmente é como se de alguma forma, ou você ou essa pessoa, não sei, ficasse confuso com relação a isso, tem uma incerteza e pensasse que essa pessoa é sua rival. Ou compete com você, eu não sei. É como se fosse isso basicamente. Só que isso é uma coisa inconsciente. Isso é uma coisa totalmente que começa em questões inconscientes e tem ataque espiritual aqui também. Para que isso aconteça. Ou para que você pense isso, porque eu não vejo, porque essa rainha de espadas, ela tá de costas para toda essa situação. Então, essa pessoa que você lida, ela não tá preocupada com nada disso. Tem tudo isso aqui acontecendo e ela tá de costas para isso. Então, se você sente isso com relação a alguém, se você está se identificando com essa mensagem, a mensagem é que não tem ninguém ressentido com você. Às vezes isso é uma coisa que você tá sentindo. E para alguns, isso é uma relação entre uma pessoa... Pode ser que você tenha câncer, peixes e escorpião no seu mapa. Só que eu não vejo. Essa rainha de espadas, ela tá de costas pra rainha de copas. Eu não vejo essa pessoa ressentida. Essa é uma mensagem. E tem uma coisa de observação e de uma desorientação no que diz respeito ao que pensar dessa pessoa. Tem uma coisa assim. Só que isso tudo, é muito importante você saber que tem questões espirituais em volta disso tudo. Energéticas, espirituais. Se aqui tem uma questão de brigas, isso já começou em termos espirituais. E aí eu sinto muito atrelado a mensagem de Leão. Talvez Aquário também, não sei. Essa é a mensagem. Agora, tem uma outra mensagem aqui. A mensagem ela foi guiando para um outro rumo, né?
Alguns arianos irão receber uma generosidade de alguém. Você vai receber uma generosidade, você vai ser ajudado por uma pessoa. Em relação a alguma coisa do seu trabalho. Para alguns isso envolve trabalho. E é importante você saber que nessa ajuda específica, essa generosidade tem uma forte criança de Arcanjo Rafael para isso. E nisso especificamente, dentro desse aspecto de uma generosidade, eu vejo importante você, eu não sei que tipo, se é uma ajuda que você vai ter dentro do seu campo financeiro, ou se é uma... às vezes essa generosidade é uma ajuda espiritual de fato, mas ela vai ser concretizada no mundo terreno. Então, por exemplo, às vezes é uma subida de cargo, é alguma coisa que vai ser muito favorável para você, mas pode ser que nem todos de fato gostem disso. Só que é como se você tivesse muito focado em uma pessoa específica, como se você precisasse defender isso de uma pessoa específica. E essa pessoa que você tá focada, eu sinto que ela não tá nem aí pra isso, basicamente. Às vezes tem outras pessoas que você precisa focar, Áries, mas essa pessoa que tá na tua cabeça não é essa pessoa que tá ou te desejando mal, ou fazendo mal, ou ressentido com você. Eu tô sentindo isso, tem algum ariano que tá focado em alguma pessoa, como se essa pessoa fosse rival, fosse mal, fosse um monte de coisa. Só que essa pessoa, ela tá de costas pra tudo que tá acontecendo. Olha o que tá acontecendo. A lua sacerdotisa, ataque espiritual, tá acontecendo tudo isso, ressentimentos. Só que isso não vem dessa pessoa específica. Você tá passando por uma confusão em relação a alguém e não é essa pessoa específica que você tá pensando. Tem uma distorção muito grande de imagem, principalmente se você não conhece essa pessoa direito. Tem uma coisa aqui de você nem conhecer direito essa pessoa. E mais ainda, é aquilo, né, gente? Se você conhece alguém pelas outras pessoas, você não conhece essa pessoa. Não conhece. Às vezes você pode conhecer algumas poucas coisas dessa pessoa, mas você vai conhecer alguém quando você tiver um contato com ela. E ainda assim, tem gente que passa 10 anos com alguém e ainda assim não conhece a pessoa de verdade. Então, nada te dá garantia. Mas nessa situação específica, eu vejo que você tá um pouco equivocado com relação a alguém. E principalmente os meios que você vem buscando saber dessa pessoa, que eu não sei quais são. Porque às vezes você vai buscar saber dessa pessoa por pessoas que já carregam o ressentimento dela, que mais uma vez eu não sei especificamente do que é. Você tá passando por bloqueios mentais, tem muitas incertezas aqui, e isso tá atrelado ao seu psiquismo. Mas é importante você saber que essas questões, elas são totalmente inconscientes. Dirá se isso não foi demandado, né? Vai lá saber também. Clarifica a lua com a sacerdotisa. Eu vou ver o que é essa lua com essa sacerdotisa. A lua com a sacerdotisa. 2 de copas. É uma parceria é uma parceria. A morte que você finalizou. O julgamento. Aqui veio 5 de copas também. Teve ressentimentos. Para alguns essa pessoa está relacionada ao seu campo de trabalho, mas é isso que eu tô falando, entende? Aqui eu sinto algo, vamos colocar que é você, mas pode inverter a situação. É você em relação a alguém, eu não vejo ninguém nem preocupado com essa situação, não vejo. No aspecto, essa preocupação, eu não tô falando no aspecto de desdém, gente, eu não tô falando isso. Eu tô falando que você tá pensando numa pessoa, e um pensamento muito confuso. Só que isso que você tá pensando tá carregado de ilusão. Principalmente se esse pensamento é um pensamento extremamente negativo. Áries. Arcanjo Gabriel. Nutrir. Ao cuidar de uma criança, você cuida de sua própria criança interior. Ambas as atividades são importantes para você agora e neste momento. Para alguns, esse ressentimento ele pode ser de alguém da família, isso pode ser de alguém da família. E aqui, nesse aspecto da criança, eu vejo a sua criança interior abalada. Eu não sei o que aconteceu para ter havido esse ressentimento específico, mas eu vejo a sua criança interior abalada, nesse processo específico. Então, aqui a gente fala de você olhar para as questões da sua criança interior, para as suas feridas emocionais. Teve um ressentimento. Eu não sei se, por exemplo, você ou essa pessoa falou sobre questões dessa pessoa específica, sabe?
Por exemplo, teve algum ressentimento com relação à aparência, algo foi falado que feriu a criança interior. Alguma coisa que feriu a criança interior. Só que se foi você que feriu a criança interior de alguém, eu vejo que essa pessoa, ela tá preocupada com o olhar dela. Por isso que eu tô falando, não tem ressentimentos. Não tem ressentimentos. Agora, se tem ressentimento da sua parte, aí é importante você olhar. Eu vejo essa rainha de espadas de costas pra tudo. E eu não vejo essa rainha de espadas você. Eu vejo que é alguém que você lida. Olha só, Arcanjo Chamuel, paz. A paz vem lembrar que só o amor é real e verdadeiro. É isso. É um sentimento de paz. Porque eu vejo que tudo isso está atrelado a questões inconscientes e que são necessárias olhar, obviamente, mas também questões espirituais. Áries. 181. 181. Não perca seu equilíbrio interno, por maior que seja a tempestade que o envolve. Não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Aqui teve alguma tempestade, algum ressentimento entre você e uma outra pessoa. E para alguns, o que feriu nesse ressentimento foi a criança interior. Jesus dormia no fundo da barca. Quando os discípulos o chamaram, nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem a seu lado. Bom, é isso, Áries. Eu desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.